do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quando Satanás enche o coração do homem. Eu espero que Deus em Cristo fale com você a partir da ótica de Atos dos Apóstolos. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu comentário, porque ajuda muito a gente a alcançar vidas para Jesus. E envie esse vídeo para mais alguém também conhecer a respeito de Cristo. Olha, que Deus te abençoe, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todo o nosso material disponível no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para você conhecer o nosso trabalho em Cristo Jesus. Se você é da classe dos jovens, é professor e precisa poupar o teu tempo, olha, eu tenho todo o material prontinho para poder te ajudar. Tem aí o PDF da minha aula, do esboço que eu preparo, tem também o nosso PowerPoint, onde você pode utilizar e dinamizar as tuas aulas na escola bíblica. Para você obter esse material, você precisa ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD, que tem uma facilidade muito grande em poder te ajudar. Quem se torna assinante do Facilita, nossa assinatura é trimestral, você tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que está sensacional, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom, e o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Gente, vale a pena você acessar o nosso material. O link está na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo também. Fica à vontade para conhecer. É claro, vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12, penúltima lição desse trimestre aqui da classe dos jovens. Vamos trabalhar sobre o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E o tema da aula é quando Satanás enche o coração do homem. Inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base está então no texto principal, que está em Efésios capítulo 4, versículo 27. Lê esse texto. Apresenta também o resumo da lição, tá? É importante você fazer isso. E a leitura bíblica em classe se localiza então em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar poderosamente na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quando nós lemos o livro de Atos, nós descobrimos que o livro de Atos demonstra um grande amor pela tarefa da evangelização. A missão da igreja é proclamar Cristo a toda criatura. É essa visão que Atos dos Apóstolos demonstra para a gente. Atos também demonstra que o evangelho ele precisa ser anunciado, proclamado. Mas é importante destacarmos que o evangelho por si só já se defende. E é importante também entendermos que esse evangelho, ele anuncia as boas novas e defende aquele que propaga essa mensagem, essa verdade. É por isso que as igrejas que surgiram em Atos, surgiram em casas, cresceram, avançaram para a glória de Deus. Em pequenas casas, em pequenas aldeias, o evangelho foi compartilhado e alcançou todo mundo. Quando nós percebemos a leitura de Atos, nós descobrimos que a Igreja de Deus também acreditou no poder de Deus e demonstrou essa afirmação de acreditar no poder de Deus pelo poder do amor de Deus sendo espalhado para todas as pessoas. Conforme Hernandes Dias Lopes, o livro de Atos dos Apóstolos, na realidade, é o primeiro livro histórico da história da igreja, que registra a história da igreja e o crescimento desse evangelho que sai de Jerusalém e alcança Roma, a capital do mundo naqueles dias. Atos, o livro em si, não tem uma conclusão, mas ele demonstra que essa história então continua com você, como igreja de Cristo. Nós percebemos exatamente que o livro de Atos, ele faz parte também de uma sequência, de uma coletânea. Como assim? Ele faz parte da sequência do Evangelho de Lucas. Se você não sabe, Atos foi escrito pelo próprio Lucas. A base bíblica está em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3 e Atos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Você vai perceber que é o mesmo autor, é Lucas que escreve esse texto, que fala a respeito da mensagem do Evangelho chegar então até os confins da terra.
Esse evangelho que foi escrito para a glória de Deus. Em Atos, nós encontramos então o esboço de toda a orientação que Deus dá através do ministério de Lucas. Está lá no capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder que há de descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos observar algumas questões antes de entrarmos no capítulo 5, para descrever a respeito da tentação de Ananias e Safira. Vamos observar muito bem que os 7 primeiros capítulos de Atos procuram demonstrar como esse evangelho cresceu lá em Jerusalém. Então, o capítulo 5 está em Jerusalém. E esse evangelho se expandiu de forma poderosa pela ação do Espírito Santo. Também vamos perceber que no capítulo 8, o evangelho então alcança Samaria. Ele já vai se expandindo ali para Samaria. E quando você lê a partir do capítulo 9 até o último capítulo, você percebe que o evangelho agora alcança os confins da terra, chegando até Roma através da prisão de Paulo. Então, à luz da Escritura, nós vamos perceber que Atos e Lucas fazem uma unidade aqui. Apresentam a verdade sobre o poder de Deus e a ação poderosa da graça de Deus e a manifestação do Espírito Santo sobre essa igreja. Essa igreja que é guiada para a glória de Deus, que está crescendo. Porém, no meio desse crescimento, o inimigo das nossas almas sempre se levanta contra a igreja. E diante dessa questão, nós vamos destacar então o primeiro ponto. A igreja debaixo do Espírito Santo, a igreja guiada pelo Espírito Santo. Eu espero muito que Deus fale com você. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós percebemos que Lucas registra sobre aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Está lá no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Já em Atos, nós percebemos Lucas registrando aquilo que Jesus continuou a fazer, a ensinar, através agora da vida das testemunhas, dos discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Quando nós lemos especialmente essa medida bíblica aqui, nós percebemos o crescimento da igreja. Nós percebemos que em Atos Jesus deu ordem aos seus discípulos e os discípulos obedeceram. Nós percebemos aqui a realidade também da ressurreição. Jesus está vivo em Atos. Também vamos perceber a promessa e a chegada do Espírito Santo em Atos. E nós vamos ter fundamentos aqui para entender que a igreja cresceu debaixo do poder de Deus. E crescendo, o inimigo se levanta. O primeiro subtópico destaca então sobre o mover de Deus em Jerusalém. O pastor Alexandre Coelho sabiamente destaca que a igreja de Cristo cresceu, cheia do poder de Deus. Isso está demonstrado em Atos capítulo 4, versículo 31. A partir dessa perspectiva, eu quero tomar como base a leitura do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele destaca que a imensa ação do Espírito Santo provocou então o crescimento da igreja e também a fúria de Satanás. Satanás ele sempre se levanta contra a obra de Deus, sempre se levanta contra a igreja de Deus. Ele agiu em 3 maneiras e nós vamos perceber os 3 ataques de Satanás presentes em Atos. A primeira maneira, ele agiu com a perseguição, de forma violenta contra a igreja. Capítulo 4 de Atos registra isso para a gente. Ele agiu batendo e perseguindo os cristãos. A segunda maneira como o inimigo age está lá no capítulo 5, que nós vamos estudar hoje. Ele age através da infiltração. Quando ele percebe que a perseguição não dá certo, ele então decide se infiltrar no meio da igreja para barrar a obra e o crescimento da igreja. Mas também não dá certo. A terceira maneira que o inimigo das nossas almas se levanta contra a igreja, se está em Atos, está lá no capítulo 6. Ele procura agora utilizar a arma e a ferramenta da distração para distrair os apóstolos, para que eles não ensinassem, não pregassem a palavra de Deus, mas os apóstolos venceram com a oração e ensino e levantaram novos líderes. Quando nós olhamos para esses 3 aspectos, nós percebemos que a igreja venceu através da ferramenta da palavra e oração. A prática da oração e da palavra estavam presentes. Quando nós olhamos para Lucas, então, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele procura demonstrar que essas testemunhas, que os discípulos, que a igreja em si, ela passa a crescer com uma compreensão central. Que compreensão é essa? Ter Cristo como centro da igreja.
Cristo como fundamento da igreja. E essa igreja agora passa a obedecer esse testemunho. Quando você lê Atos 1:8, Jesus é claro em destacar a necessidade de buscar o poder de Deus, em buscar esse poder do Espírito Santo. Aqui nós percebemos as manifestações de Deus agindo no crescimento da igreja. Vamos levantar, elencar com você algumas grandes verdades que nós vamos encontrar em Atos. A primeira delas é que a igreja permanece constantemente em oração, por isso que ela vence. A igreja em oração vence barreiras e vence o inimigo. Em segundo lugar, você vai perceber também que a igreja ela supre os necessitados. Então, essa igreja cresce ajudando o próximo também. Isso é discipulado. Em terceiro lugar, você vai perceber que no meio da igreja tem curas, sinais e maravilhas através da vida dos apóstolos. Em quarto lugar, nós vamos perceber exatamente que há citações em todo o texto de Atos sobre batismos com o Espírito Santo. O povo de Deus estava buscando o poder de Deus. Em quinto lugar, nós vamos perceber que há grandes conversões a partir das pregações ministradas pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Há também sofrimento, prisões e perseguições. Isso está presente em Atos. Nós vamos perceber ali também a respeito do primeiro mártir, a primeira morte. O Estevão, que é morto por apedrejamento, o Tiago, que é morto com a cabeça cortada por Herodes, está lá no capítulo 12. Você vai perceber também que, diante dessas questões, há uma grande expansão missionária. Então, a igreja cresce no poder, ela não para. E, ao mesmo tempo, essa igreja é uma igreja que está se envolvendo com a ação do Espírito Santo. Quem está guiando a igreja é o Espírito Santo. Quem está direcionando a igreja é o Espírito Santo. Que esse Espírito Santo também direcione você. Então pega toda essa visão panorâmica sobre o crescimento da igreja em Atos. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar agora a união dos irmãos. Ou seja, a koinonia, que está presente aqui em Atos também. Se você observar claramente, a partir da leitura de Atos, capítulo 2, versículos 42 e 44, o pastor Alexandre Coelho destaca que a igreja vivia em uma única comunhão, tinha koinonia. E o ataque de Satanás, agora no capítulo 5, se infiltrando através da vida de Ananias e Safira, é um ataque para atingir a comunhão da igreja. A doutrina dos apóstolos ela é fundamentada na palavra de Deus, na Escritura, em Cristo, nos ensinamentos de Jesus. A doutrina dos apóstolos procura demonstrar que a igreja tem um centro que é Jesus. E essa igreja é centrada na morte de Cristo, na vida de Cristo, melhor dizendo, na morte de Cristo. Ela é centrada também na ressurreição de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Você também percebe que a igreja ela era compromissada com a fidelidade à palavra de Deus e à vontade de Deus. Atos 2:42. A igreja também era compromissada com a adoração a Deus. Está lá em Atos 2:47. Ela adorava e dava testemunha. Essa adoração é uma adoração com entusiasmo. É aquela adoração com glória, com aleluia. É aquela adoração que edifica o povo. Em terceiro lugar, você vai perceber também que a igreja também experimentava os milagres de Deus. Isso acontecia no seio da igreja. Atos 2:43. Está lá no texto bíblico. Você vai perceber também que a igreja caía na simpatia dos homens e Deus dava o crescimento. Atos 2:47. Em Atos capítulo 1, versículo 14, nós fomos informados que a igreja vivia em comunhão e era unânime em oração. Então a igreja tem um fundamento para vencer as estratégias de Satanás. É uma igreja que está cheia da palavra de Deus, mas também está cheia da comunhão com Deus. A comunhão com Deus é primordial no nosso crescimento em Jesus. É fundamental. Eu vou citar alguns versículos para você ver como a igreja orava. Atos 1:14 está escrito que a igreja perseverava em oração. Todos perseveravam em oração. Atos 3:1 está escrito que os líderes da igreja, Pedro e João, oravam e buscavam ao Senhor. Eles foram orar às 3 horas da tarde. Atos capítulo 4, versículo 31 está escrito que na hora da perseguição a igreja ora, busca Deus e Deus então faz tremer o lugar. Quando você lê Atos capítulo 6, versículo 4, os discípulos, os apóstolos estão orando para Deus separar novos líderes, pedindo a direção de Deus para a obra. Quando você lê Atos capítulo 9, o sinal que Deus deu para Ananias
sobre a vida de Saulo é que Saulo seria encontrado orando e buscando a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5, quando Pedro está preso, a igreja está em oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, e Deus responde a oração. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, lá em Antioquia, a igreja está orando pela primeira viagem missionária, unânime, comunhão aqui. Quando você lê Atos 16, 25, você vai perceber que Paulo e Silas, na prisão, lá em Filipos, oram ao Senhor em comunhão e Deus abala o cárcere. Quando você lê Atos capítulo 20, versículo 36, Paulo ora pelos presbíteros da cidade de Éfeso antes de viajar para Jerusalém. À luz da Escritura, você vai perceber que a igreja cresce pautada na comunhão. Ela cai na graça do povo, mas quem dá o crescimento é Deus. Atos 2,47. Pega a visão. A gente precisa ter comunhão de oração, comunhão de busca, comunhão de discernimento espiritual pela palavra. Terceiro subtópico destaca então o exemplo de Barnabé. Para o pastor Alexandre Coelho, o exemplo de Barnabé é demonstrado em sua generosidade. Alguém que dá testemunho, alguém que serve a Deus. E tem uma base bíblica lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Se você não sabe, Barnabé é um apelido. Isso é comum nas escrituras, é um carinho da igreja. O nome dele é José da ilha de Creta. Você vai perceber isso muito acontecendo nas escrituras. Você vai perceber o apóstolo Paulo chamando Priscila, esposa de Áquila, de Prisca, um apelido carinhoso. Você vai perceber o próprio Jesus trazendo outros nomes para os discípulos. Simão passa a ser chamado de Pedro. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber que Barnabé é chamado de Barnabé por causa da sua característica, conhecido como filho da consolação. Ele era um judeu que servia a Deus na ilha de Creta, conforme Atos dos Apóstolos, descrito lá no capítulo 4, versículo 36. Barnabé é mencionado 29 vezes em Atos e 5 vezes nas cartas de Paulo. Olha a importância desse homem de Deus. A primeira aparição dele está descrita lá em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37, e ele é reconhecido pela sua generosidade. Ele vende tudo que ele tem e ele dá aos pés dos apóstolos, ele oferece à igreja. Ele também se envolveu no discipulado de Paulo, está lá em Atos capítulo 9, versículo 27. Ele era reconhecido também na igreja como autoridade, lá na igreja de Antioquia, capítulo 11, versículo 22. Ele era um homem conhecido exatamente pelo seu amor. Durante a crise que a igreja estava enfrentando, causada pelo imperador Cláudio, Barnabé então oferece tudo o que tem para a igreja, para que a igreja então supra as suas necessidades. Por isso que ele ficou conhecido como um grande homem de Deus. E esse exemplo despertou exatamente na igreja esse intuito de ofertar, de oferecer, de doar, de cooperar para o crescimento da obra de Deus. Isso vem a partir da ação de Barnabé. Esse é o primeiro exemplo. Então, esse homem, ele era conhecido pela generosidade do seu coração. Pega isso aqui. Porque essa visão de Barnabé acaba despertando a inveja de outras pessoas. E quem é que surge com a inveja? O Ananias e a Safira. Vamos analisar agora exatamente o capítulo 5. O segundo ponto da nossa lição trata então agora sobre o seguinte assunto: uma oferta contaminada pela mentira. Observe o texto bíblico de Atos capítulo 5, versículo 4, que diz assim: por que formaste esses desígnios do teu coração? Não mestistes ao homem, mas a Deus. O primeiro subtópico aqui da nossa lição trata então sobre o conluio entre o casal. O pastor Alexandre Coelho sabiamente destaca que Deus não obrigou o casal Ananias e Safira a vender as suas posses e ofertar diante dos apóstolos. Deus não fez isso. Mas eles, por inveja exatamente da prática espiritual e generosa de Barnabé, realizaram então essa ação. E isso está descrito lá em Atos capítulo 5, versículo 4. Foi depois desse movimento de Barnabé que você percebe muito bem pessoas querendo fazer isso para ter status diante da igreja.
Quando você lê a partir da leitura do pastor Hernandes Dias Lopes, de Atos dos Apóstolos, ele diz que o gesto generoso de Barnabé despertou a admiração de muitos crentes da igreja primitiva. E no meio dessa admiração, no meio do entusiasmo, Ananias e Safira, então, querendo essa admiração, procuraram também fazer o mesmo. E aí entrou o problema da tentação e o pecado, pois os dois estavam buscando honra para si. Outro detalhe bíblico que nós encontramos aqui, conforme a Escritura, que ao doar, ao orar e jejuar, muito facilmente nós vamos perder o olhar de Deus e vamos focar no aplauso das pessoas. Há um alerta para isso. Nós precisamos estar focados em Deus, buscando a Deus, honrando ao Senhor. A hipocrisia ela é muito sutil e ela é uma ameaça também para a vida cristã. É uma ferramenta de Satanás. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 e 16 ao 18, nós entendemos à luz da Escritura que o inimigo ele utiliza então a hipocrisia. Jesus alerta seus discípulos sobre a hipocrisia. E nós encontramos essa atitude hipócrita aqui na vida de Ananias e Safira, que abraçaram então o pecado. Está presente em Mateus capítulo 23, versículo 27. Avançando, vamos agora, tendo a compreensão melhor, para o segundo subtópico, que destaca então sobre a mentira narrada e confirmada. O pastor Alexandre Coelho destaca muito bem que Ananias e Safira agiram em seu coração em conluio, tentando enganar os homens, a igreja, os discípulos, mas não conseguiram enganar a Deus e ao Espírito Santo. Aí nós encontramos exatamente a ação de Satanás contra a igreja, porque ele está furioso. Ele tenta entrar agora com a infiltração. Ele não conseguiu vencer a igreja por intermédio da perseguição. Agora ele tenta derrubar a igreja de dentro para fora. A infiltração é um perigo. E aqui nós precisamos perceber que a igreja venceu a hipocrisia através da oração e da revelação do Espírito, se apegando a Jesus. Satanás estava tentando semear o joio no meio do trigo, barrar o crescimento da obra de Deus. Precisamos destacar que muitas pessoas agem assim. Existem muitas pessoas que agem conforme Ananias e Safira, estão desqualificadas diante do Senhor. Procuram demonstrar uma falsa realidade, uma falsa espiritualidade, mas o seu coração está agindo de forma corrupta e isso desagrada a Deus. O exemplo de Barnabé acabou fascinando Ananias e Safira e por causa disso eles tiveram o ímpeto de imitá-lo, mas quando encontraram a realidade de doar tudo que tinham, eles então descobriram que o seu amor era falso. Descobriram então o egoísmo no seu coração e, infelizmente, estavam buscando louvores dos homens, o reconhecimento pessoal. Ananias e Safira, infelizmente, estavam agindo pela mentira. Queriam as glórias pessoais. Queriam então agir pela hipocrisia e também pela tentativa de fazer os discípulos, a igreja de Deus, acreditar que eles eram espirituais, mas não eram. A palavra Ananias significa cheio de graça, mas esse homem está vazio. A palavra Safira significa bela, mas ela está suja e horrenda por causa do pecado que abraçou. Esse é o perigo. Avançando, o terceiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre o julgamento de Deus. O pastor Alexandre Coelho também destaca que Deus não considerou Ananias e Safira por inocentes, pois eles deixaram o seu coração ser enchido por Satanás, pela mentira, ser guiados então pela hipocrisia que Jesus tanto combateu lá nos evangelhos. Hernandes Dias Lopes destaca então o seguinte, que o pecado escondido, ele é revelado. Que o pecado escondido do coração de Ananias e Safira foi revelado diante dos homens. A hipocrisia de Ananias e Safira foi condenada por Deus. O pecado oculto gera morte e há um perigo aqui. É importante nós entendermos que Satanás ele estava tentando ter êxito. Se Satanás tivesse êxito nessa ação de Ananias e Safira, a igreja cairia. O cristianismo seria abalado, o discipulado também. Então Deus age em ação. Ele condena o pecado. Deus ele age em ação contra a hipocrisia, de forma radical contra Ananias e Safira.
para demonstrar que a sua igreja é santa, que o pecado traz consequências, e as consequências são a morte. Olha como é importante nós entendermos que uma vida espiritual com Deus, ela é necessária. É aqui que nós precisamos compreender que uma vida íntegra também é fundamental, uma vida de realidade, ao exemplo de Barnabé. Eu espero muito estar ajudando você. Terceiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: cuidado com o seu coração. É importante nós considerarmos também que a Bíblia fala sobre a importância de termos um coração purificado. Isso está lá em Salmos, capítulo 51, versículo 10, aonde o próprio salmista pede a Deus um coração puro e íntegro. Nós precisamos guardar o nosso coração da ação de Satanás. Por isso você precisa estar em oração. O primeiro subtópico, então, destaca sobre o seguinte assunto: Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. Esse é o primeiro subtópico aqui do terceiro ponto da nossa ministração. Conforme o pastor Alexandre Coelho, o pai da mentira, o inimigo das nossas almas, continua hoje em realizar os seus ataques contra a igreja de Cristo. Satanás, ele havia agido de forma feroz contra a igreja, agindo no coração de Ananias e Safira. É importante que, ao invés desse casal resistir à ação do maligno, eles abraçaram a tentação. Caíram na armadilha de Satanás. E se ele tivesse êxito, a obra do cristianismo seria abalada. E aqui o Espírito Santo revela diretamente a hipocrisia nesse coração. Ananias, ele cometeu o pecado muito grave ao mentir ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Ele podia mentir aos homens, mentir aos pastores, aos apóstolos, mas ao Espírito Santo ele não conseguia mentir, porque o Espírito Santo revela a verdade de Deus. Lamentavelmente, Satanás encheu o coração desse homem e dessa mulher, que infelizmente caíram porque estavam tentando agir de forma fraudulenta contra o Espírito Santo de Deus. Deus então entrou em ação, punindo o pecado. Avançando, segundo subtópico, destaca então o seguinte argumento: Deus provê o necessário. A igreja sempre avançou, cresceu pela ação do Espírito Santo, guiando a igreja, guiando você também. O pastor Alexandre Coelho destaca também que nós precisamos ficar, sim, atentos, orientados pela palavra, em compreender também que Deus, ele supre todas as nossas necessidades e concede tudo o que nós precisamos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. A plenitude do Espírito Santo na ação da igreja demonstra então esse amor solidário. Atos 4:31. Deus então cuida da igreja. E ele continua cuidando da igreja, porque ele é o dono da igreja. John Stott chega a dizer que a plenitude do Espírito Santo ela é demonstrada exatamente à medida em que essa igreja anuncia Jesus no mundo. Lucas ele dá ênfase exatamente a esse destaque, em apresentar que a multidão crescia de forma comum, em um amor genuíno sendo demonstrado em sua alma, porque estava servindo a Deus. A multidão tinha tudo em comum, a igreja tinha tudo em comum. Atos capítulo 4, 32, 34 e 35. Crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto e o bolso também, são generosos, ofertam ao Senhor, e essa comunhão ela é demonstrada nesse partilhar, em ajudar na obra de Deus, em ajudar na obra missionária, em ajudar na construção, em ajudar exatamente essa igreja de Cristo a ser abençoada para a glória de Deus. Observe como Deus provê e cuida da igreja, retirando exatamente as ervas daninhas de Satanás. Para fechar, o terceiro subtópico desta lição trata então sobre corações fraudulentos. O pastor Alexandre Coelho finaliza a lição destacando que Ananias e Safira eram unidos pelo laço da falta de caráter, pela mentira e pela hipocrisia. Ananias e Safira fizeram então um pacto com a mentira. Abraçaram então o pecado. E o Espírito Santo revelou isso. É importante nós entendermos exatamente que o pecado deles foi planejado, estrategicamente, agindo de forma hipócrita para ganhar o louvor dos homens. E Deus rejeitou isso. Eles fizeram uma aliança com o mal.
E Deus rejeita isso. Por isso ele agiu com justiça contra os dois. Eu espero ter contribuído contigo hoje em sala de aula para a glória de Deus. E se eu te ajudei hoje em sala de aula, se essa palavra edificou você, eu espero que o Senhor Jesus te abençoe de uma forma poderosa. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, manda esse vídeo também para mais alguém conhecer Jesus e estudar com a gente na escola bíblica. Olha, eu fico muito feliz quando vocês repostam aí nos stories e marcam a gente. Gente, que Deus abençoe você em Cristo Jesus. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Cristo é agora. Não deixe o teu coração ser guiado pela mentira. Aceite Jesus como Salvador, se arrependa. Olha, você pode fazer isso deixando no comentário aí abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos estar intercedendo por tua vida em Cristo. Como dica de leitura, eu quero indicar para vocês 2 textos. O primeiro texto é esse texto aqui do Alexandre Coelho, da editora CPAD. Você precisa desse material? Tá lá no site da CPAD, vai lá, faz o pedido, gente. Vai te abençoar muito ter esse material para você se edificar em Cristo Jesus. Também, como dica de leitura, eu quero indicar esse material do John Stott, da editora ABU, sobre Atos dos Apóstolos, que é muito bom para você crescer e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na última lição do trimestre, tá? Onde nós vamos estudar sobre o tema Deus provê o escape. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.